professor, e o resultado dos trabalhos, o que você achou? Os trabalhos eu não finalizei ainda, porque eu fiquei mexendo no salto prova. É a Hanna que está falando? Uhum. Seu. Porque eu vou começar, as notas dos trabalhos, elas serão lançadas para vocês até o dia 10 de maio. Ah, tá Então, bom. até o dia 10 eu finalizo todas as correções e lanço para vocês. E aí, depois que finalizar, eu passo a resposta para vocês, até ou mesmo durante a aula, eu discuto com vocês. Tá bom? Combinado, Porque obrigada. ela não vai ingressar na nota da prova, ela vai ser uma nota, porque tem uma nota que vocês recebem, que é a nota de atividade que é realizada em sala de aula. E aí eu vou utilizar Sim, esses trabalhos para poder lançar nas notas de sala de aula, tanto de teoria geral do processo como de negócio jurídico. tá Porque bom. senão eu teria que sobrecarregá-los com mais trabalhos, né? E eu não quero mais, eu quero voltar logo para os conteúdos. Tá bom, Tá obrigada. bom? De Uhum. nada, mas... Professor, Eu... o senhor sabe informar se tem alguma data prevista quando que a gente vai voltar a fazer o presencial? Rose, eu não sei. Eu cheguei a ver algumas discussões em relação à faculdade pública, tá? Eu dou aula numa faculdade do Estado e nós estávamos numa reunião na faculdade do Estado em que eles estavam prevendo o retorno das atividades acadêmicas só para o próximo semestre. Mas isso é no Estado. Eu não sei as instituições privadas como que elas vão proceder. Então, em relação ao curso de Direito da Anhanguera e de outras instituições que eu estou, eu não sei como que vai ser. Aí tem que aguardar uma posição da coordenação do curso. Tá certo. Obrigado, professor. Tá? De nada, imagina.
Senhores, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu vou só esperar a turma entrar. Como estava marcado 7h30, eu vou esperar até umas 7h40, esperar uns 10 minutos, assim todo mundo ingressa e a gente começa. Porque hoje eu vou passar pelas questões que tinham na prova para poder discuti-las, tá? Agora é 19h30, a gente dá 10 minutos a partir de agora e já inicia. Vai dar tempo de todo mundo ingressar. Ok, professor.
Senhores, boa noite. Kelly, não está mudo não. É que eu estou aguardando até às 19h40 todo mundo ingressar para a gente começar. Tá bom? Mas eu estou aqui. Se alguém precisar falar comigo, é só chamar. Senhores, boa noite, boa noite, boa noite. Todos me ouvem? Boa noite, Boa noite, professor. estou ouvindo, professor. Que bom. Boa noite. Eu vou falar o nome de quem está aqui, que eu visualizo como presente, só para ver se não está faltando ninguém. Benedito, Bianca, Cauã, Eliane, Fred, só um momentinho, Hanna, Jailson, Raquel, Rodrigo, Solange, Ítalo, Jairo, José Manuel, Luana, Rosilene, Igor, Daiana, Kelly, Adilson e Júlia. Faltou alguém? Acho que não. Professor, a Ana Carolina pediu para avisar que ela teve um problema com o celular, não vai conseguir entrar na aula. Tá bom. Você tem contato com ela? Sim. Diga a ela, por gentileza, que nós agradecemos para a aula ficar mais silenciosa. Tá certo. Não, tô brincando. Quem foi que falou? Alô? Alguém ia chamando aí. Alô, alô. Tá. Pessoal, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar pelas questões da prova, da avaliação que nós fizemos de negócios jurídicos. Vamos discutir as questões que foram aplicadas. E aí, eventuais dúvidas que vocês tiverem, vocês coloquem as dúvidas. Eu vou apresentar questão por questão. E logo depois, eu coloquei um gráfico que me pareceu assim, bastante interessante apresentar para vocês, da quantidade de acerto de cada uma das questões. Então, a gente vai falar da questão número 1. Então, quantos alunos acertaram, quantos erraram, só para a gente ter assim, mais ou menos uma ideia. E aquelas questões que a gente perceber que teve uma dificuldade maior, eu vou pedir para que vocês anotem
aí como um dos pontos de preocupação de maior dificuldade para que vocês possam revisar esses conteúdos quando vocês tiverem disponibilidade. Tá? Então, a gente vai falar questão por questão e, à medida que falar de questão, a gente vai falar das questões que foram acertadas. Esse dado estatístico ele não apresenta nome, então a gente não vai saber quem acertou e quem errou, a gente só vai ter isso em relação a números, mas eu creio que todos vocês já visualizaram a nota de vocês no sistema. Tá? Alguém não conseguiu visualizar a nota? Tá. Outra coisa, nós estamos com conteúdo apertado em processo civil, nós até estamos adiantados em processo civil, mas nós não podemos esquecer que tem lá os conteúdos do primeiro capítulo, que nós vamos desenvolver trabalhos e atividades sobre eles lá no final. Então, a partir do dia 10, eu preciso começar a lançar para vocês as notas de trabalhos, que são aqueles trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Então, até respondendo uma pergunta da Hannah, eu deixei os trabalhos que vocês desenvolveram, aquele trabalho de processo civil e de negócio jurídico, para que ele pontue como esses trabalhos. Então, eles vão entrar como nota de trabalho, como se fosse trabalho de sala de aula, para que eu não tenha que dar mais trabalhos para vocês. Assim, a gente consegue direcionar melhor o nosso conteúdo e voltar ao nosso estudo o mais rápido possível. Tá certo? Então, até o dia 10, as notas referentes aos trabalhos, elas estarão disponibilizadas no AVA, o lançamento das notas que vocês tiraram daqueles trabalhos que foi a problematização em que vocês relacionaram negócio jurídico e teoria geral do processo. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida, senhores? Da minha parte, não. Não. Tá bom. Tá. E como que foi a prova? Tiveram muita dificuldade com a prova de negócio jurídico? Não, foi uma prova legal. Tranquilo, né? Muito difícil, professor, sou sincero. Achou difícil, Cauã? Tinha algumas pegadinhas. Não tinha pegadinha nenhuma, não. Mas tudo bem, né? É que na verdade, né, Cauã? É que a questão, eu estou brincando, é que na verdade as provas, quando elas são feitas de múltipla escolha, ela tem que ter essa característica mesmo, porque eu estou dando a resposta para vocês. Então eu preciso colocar outras alternativas muito próximas da que é a verdadeira, para que perceba se vocês conseguem distinguir entre aquelas muito próximas qual é a correta. E isso dá ao aluno uma sensação de um monte de pegadinha na prova, quando, na verdade, ela é da essência da prova de múltipla escolha. O que não acontece na prova dissertativa, porque na prova dissertativa, como eu não dou a resposta, eu posso criar um problema e deixar vocês escreverem à vontade. Agora, ali, o que aconteceu? Eu não dei nem 5 alternativas, eu dei só 4, o que já passava da possibilidade de 20% de acerto para 25%, e eu precisava colocar outras alternativas que trouxessem a vocês uma necessidade de parar e prestar muita atenção em relação às alternativas. E aí isso dá realmente uma visão de um monte de pegadinha na prova. Mas a gente precisa se habituar, Cauã, com esse modelo de avaliação, porque é o modelo de prova criado pela OAB. Então, quando a gente fala no exame da OAB, lá a primeira fase, nós temos questões de múltipla escolha, onde a gente bate o olho e já exclui uma ou duas alternativas automaticamente, mas nós sempre ficamos em dúvida em relação a 2 ou 3 que estão muito próximas uma da outra, porque ela é da característica mesmo desse tipo de avaliação. Tá? Porque se eu não faço isso, eu entrego a resposta para todo mundo. Entendeu? Entendi, professor. Agora, é bastante interessante que assim, eu permaneci com o sistema aberto o tempo todo. E cada vez que eu recebo o aluno responde, o computador me alerta de que o aluno acabou de responder e eu consigo entender. E eu sou uma pessoa muito noturna, então eu costumo sentar para trabalhar 1h da manhã e eu toco até 4, 5 da manhã, porque eu desenvolvo melhor à noite.
E é engraçado que tem alunos que respondiam às 2 da manhã, aí os 2 alunos respondiam juntos às 2 da manhã e as alternativas todas iguais, com tudo. Então, é assim, o que eu chamo a atenção? Tomem cuidado. Era normal que os senhores fossem trocar as provas, fossem querer discutir, um ajudar o outro, mas eu peço para que mesmo o aluno que tenha obtido nota, mas se ele percebeu que ele não teve o domínio da matéria, tome cuidado. Faça uma revisão do conteúdo para a gente poder avançar ela com maior cuidado. Tá certo? Senhores, me deem 2 segundinhos só, por gentileza. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Sim, professor. Sim, professor. Tá. Só um minutinho. Aqui tinha um cliente aqui desesperado me ligando, mesmo em período de pandemia, mas eu só preciso responder para ele aqui que eu estou numa aula para ligar para ele depois. Só um minutinho. Pronto, respondido. Vamos lá, deixa eu tentar projetar. Não, eu acho que você é intolerável. Eu não tô recebendo, não, mas eu falo assim, eu vou deixar a questão assim funciona. Vocês não estão visualizando o PowerPoint, não, né? Não. Tá, peraí, Não. aqui travou toda a tela aqui. Só um minutinho que eu preciso destravar ela agora. Senhores, eu vou ter que tentar mexer aqui. Se cair a minha conexão, porque ela está toda travada, só esperarem que eu volto, viu? Ok. Ok. Estão me ouvindo agora? Sim, tô ouvindo. Sim. Sim.
estou tentando estabelecer aqui. Conseguem enxergar o slide agora? Sim, agora tá aparecendo. Tá bom. De 15 Pessoal, então minutos. vamos lá. É esse? Perfeito. Ok. Isso mesmo. Olha só. Então, negócio jurídico, na última aula nós fizemos a nossa avaliação. Hoje nós vamos fazer a discussão e a revisão da prova, tá? Então, como que estava montada a prova? Na verdade, ela tinha 11 questões, porque... Pessoal, fecha o áudio. Porque uma delas era o espaço para os seres colocar o nome, e aí o sistema identifica como sendo uma pergunta. Mas, na verdade, ela não era pontuada. E aí, depois, nós tínhamos mais 10 questões que eram de múltipla escolha. Cada uma delas... Senhores, fechem o áudio, por favor. Cada uma delas com 4 alternativas, o que, ao todo, a prova seria pontuada de 1 a 10. Como o valor da nota de prova no AVA, ela vai de 0 a 1000, o que foi feito? Cada uma das questões tinha o peso de 100 pontos. Então, o aluno que acertou 5 questões, ele teria 500 pontos, o aluno que acertou as 10 questões, 1000 pontos e assim por diante. Eu só fiz a equivalência da pontuação, tá? Então, eram 10 questões que pontuavam dentro da avaliação. A primeira pergunta, que lá estava como 2, porque a número 1 era o nome, ela questionava o que são atos jurídicos estrito sensu. Então, ela fala, o que são atos jurídicos estrito sensu? E ela trazia ali algumas alternativas. Na alternativa A, conduta praticada pelo agente, segundo a sua vontade, cujas consequências jurídicas são previamente estabelecidas pela lei. Então, o sujeito, ele tem o ato jurídico praticado de acordo com a sua vontade. Agora, a consequência jurídica não é ele que prevê, a lei já preestabelece. Então, quando nós falamos em um ato jurídico, por exemplo, registro na certidão de nascimento, quando o sujeito faz o registro na certidão de nascimento, é um ato de vontade, ele vai lá e ele faz o registro. Mas a consequência jurídica que vem desse ato não está na mão do sujeito. Uma vez que ele praticou o ato, a consequência jurídica é direta. Não seria como um negócio jurídico onde ele pudesse estabelecer as relações. Essa é a questão da alternativa A. A alternativa B, ela fala, olha, são acontecimentos sobre qual incide regras jurídicas. Mas acontecimentos que incidem regras jurídicas. Todos os acontecimentos e todos os atos jurídicos incidem regras jurídicas, tanto no estrito sensu como no lato sensu. Como no negócio jurídico, aquela que eu quero estabelecer quais são os efeitos jurídicos do meu ato, eu faço um contrato e digo quando vai ser a obrigação, quando que ela vai agir, quando que eu vou tomar posse do bem, sobre ela incide regra jurídica. Então, essa alternativa ela fica num sentido muito amplo, ela dá uma amplitude muito grande e ela não abrange só o ato jurídico estrito sensu, mas todos. É um ato jurídico praticado mediante uma vontade que é irrelevante para o direito. A manifestação de vontade no ato jurídico estrito sensu, ela é relevante para o direito? Porque se ela for relevante, não é essa a alternativa. Se ela for irrelevante, aí sim. Em regra, os atos jurídicos, eles carregam uma carga muito grande de relevância na manifestação da vontade do sujeito. E o último são atos impostos pelo direito público. O ato imposto pelo direito público não é ato que depende da vontade do sujeito. Alguém quer dizer como respondeu essa pergunta aqui? Senhores, pode? Professor. Quem está falando? É Kelly. Oi, Kelly. Então, eu fui nessa do acontecimento, né, sobre o qual incidem, assim, para mim, agora, com a tua explicação, há um entendimento que foi muito abrangente, né?
Aham. Mas no meu entendimento, eu falei sobre acontecimento. Tá. Porque, assim, o acontecimento, Kelly, e a gente vai ver depois, quando eu mostrar um gráfico lá, você vai perceber que não foi só você, não. O acontecimento que incide em regras jurídicas são acontecimentos, tanto o ato jurídico lato sensu, como o ato jurídico stricto sensu, como o negócio jurídico. Incidir regra jurídica é da essência do ato, de todos os atos jurídicos, né? Na verdade, a alternativa correta aqui é a alternativa A, que é a conduta praticada pelo agente segundo a sua vontade, ou seja, a vontade dele é extremamente relevante. No entanto, a consequência jurídica que vem do ato por ele praticado não está à disposição dele. Uma vez que ele praticou, a própria lei já prevê quais são as consequências estabelecidas ali. Tá? Olha só, Kelly. Aqui ela mostra o seguinte, olha. Que assinalou a questão A foram 23 alunos, mas muitos alunos também assinalaram a questão B. Porque tiveram talvez a mesma interpretação que vocês não notaram, que essa alternativa B, ela estava abrangendo também outros tipos de atos jurídicos, né? Agora, olha só, a questão C e a questão D, que era absolutamente descartada, ninguém assinalou ela. Então, o que chama a atenção, e aí eu acho que é um ponto para vocês marcarem, para quando tiverem oportunidade, considerando que é um ponto que ele traz uma certa dificuldade de compreensão até, não que eu não conheça, mas entraram realmente numa dificuldade de distinguir uma alternativa da outra, de talvez fazer uma revisão. Então, de 40 pessoas que responderam, 23 acertaram e 17 pessoas erraram essa questão. Tá? Então, a cada questão eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que foi o indicador, para vocês terem uma ideia. Tá? Aí vem, é o acordo de vontades celebrado entre as partes. As consequências jurídicas são aquelas pretendidas pelas partes que celebram o acordo. Essa é a definição de ato jurídico, fato jurídico, negócio jurídico ou fato jurídico stricto sensu. Alguém quer arriscar? Não precisa nem falar qual foi a alternativa que assinalou na prova. Pode tentar responder aqui mesmo. Negócio jurídico, professor? Quem é? Solange? Aham. Negócio jurídico. Toda vez que a gente fala em envolvimento de duas partes que celebram acordo, na verdade a resposta ela já estava na própria questão, porque ela fala de pessoas, sujeitos que se envolvem, e ela fala de acordo estabelecido. Então não é um mero ato, não é um mero fato, mas sim um negócio jurídico que foi celebrado entre duas pessoas. Tá? Olha, aí a gente tem, a grande maioria dos alunos conseguiram compreender isso, foram de 40, 35 chegaram no negócio jurídico, somente um falou de fato e um falou de ato jurídico. Podemos seguir? Pode sim. Podemos. Sobre o defeito dos negócios jurídicos, de acordo com o Código Civil Brasileiro, considere: a coação sempre vicia o ato, ainda que exercida por terceiro. E se a parte prejudicada com a anulação do ato não soube da coação exercida por terceiro, só este responde pelas perdas e danos. Só o terceiro responderá. Na alternativa B diz o seguinte: tratando de negócio gratuito, a anulação por fraude contra credores dispensa que o estado de insolvência do devedor seja conhecido por qualquer uma das partes. Mas, no caso de contrato oneroso, o devedor insolvente é necessário, para anulação, que a insolvência seja notória ou houver motivo para que ela seja conhecida do outro contratante. Na C, o dolo do representante legal ou convencional de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. E o D,
o erro torna o negócio jurídico nulo. Nós discutimos, eu lembro que nós discutimos em alguns pontos dessa questão, se não me engano, acho que foi durante a aula numa pergunta do próprio Rodrigo, em que ele discutia da anulação, não foi isso, Rodrigo? Acho que se discutia quando fica nulo, se teria que entrar com uma ação para declarar nulidade, quando seria anulável, alguma coisa assim. Foi isso mesmo. Essa questão ela tinha uma complexidade um pouco maior, porque ela não envolve um único ponto, ela faz afirmações gerais sobre negócio jurídico, sobre defeitos do negócio jurídico, o que exigia que vocês passeassem bastante pelo código. Alguém quer tentar responder? Professor, eu coloquei a segunda opção. Tratando-se de negócios gratuitos, anulação por fraude contra credores, dispensa que o estado de insolvência do devedor seja conhecido por qualquer uma das partes. Eu coloquei a segunda opção, a B. É isso mesmo. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: existe um negócio que é um negócio gratuito e um negócio que é um chamado negócio oneroso. O negócio gratuito, doação. O negócio oneroso, compra e venda, porque envolve dinheiro, envolve despesa, envolve gasto. Quando o sujeito ele está insolvente, ou seja, a dívida é superior ao patrimônio, e ele transmitiu um dos seus patrimônios de forma gratuita, automaticamente se caracteriza a fraude contra credor. Esse foi até o exemplo que nós demos quando nós estávamos apresentando. Agora, se ele não fez uma transmissão gratuita, na verdade ele vendeu, o que precisa trazer é a possibilidade de provar que existia ou não o conhecimento da outra pessoa quanto ao estado de insolvência. Na primeira hipótese, nós falamos de uma nulidade, na segunda hipótese, nós falamos da possibilidade de anular. Tá? Então, quando a transmissão ela é gratuita, ela já traz automaticamente a presunção de que houve uma tentativa de fraudar o credor. Marcelo tem dívida, para não pagar a dívida, doa um bem para um filho. Isso é fraude. Marcelo tem dívida, para não pagar a dívida, ele vende o seu imóvel para a Kelly. Como a Kelly é terceira de boa-fé, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em discutir a anulação, porque a Kelly pagou. É isso que está dizendo a letra B da questão número 4. Sim? Olha só. Professor. Pois não? Professor Marcelo, o José Manuel, uma dúvida sobre essa questão. Aí essa letra A da coação, o que torna essa alternativa ela errada? Porque eu tive um pouquinho de dúvida aí nessa alternativa. Na verdade, eu marquei até a letra A mesmo, em sentido dessa dúvida aí. O senhor poderia me explicar? Porque a parte final, ela diz que só este responde pelas perdas e danos, quando na verdade não é só ele que responde, quando a coação é exercida por terceiro. Tanto o terceiro como a pessoa que se beneficiou da prática. Ela torna essa alternativa errada. Ah, entendi a na diferença. última, a D, por exemplo, na D, o que torna ela nula, o que torna errada, é que quando a gente fala do erro, lembram, o erro não torna o ato nulo, o ato ele é anulável. Ele é anulável, né? Ele é anulável, é isso mesmo. Tá bom? Tá ok, tá legal, professor, obrigado. Nada. Mas olha só, a maioria dos senhores, 30 alunos, conseguiram acertar. Na verdade, nós tivemos 4 alunos que marcaram a questão A, a alternativa A, 5 que marcaram a alternativa C e 1 só que marcou a alternativa E. Mas diante da complexidade que a questão ela trazia mesmo, nós até tivemos uma quantidade interessante de acerto. Questão número 5. Num contrato de compra e venda de um bem imóvel, a cláusula que sujeita o pagamento integral do preço.
ao registro da baixa da hipoteca no registro de imóvel constitui condição suspensiva subordinando a eficácia do contrato a evento futuro incerto. Encargo a ser cumprido pelo comprador. Condição suspensiva determinando a cessação dos efeitos da compra e venda. Condição resolutiva tácita, necessária para a resolução do contrato. Alguém quer tentar responder? Eu coloquei encargo, professor, não sei se estava certa. Encargo a ser cumprido pelo comprador. Olha só. Precisava ser feito a baixa da hipoteca. Olha só, num contrato de compra e venda de um bem imóvel, a cláusula sujeita o pagamento do preço ao registro da baixa da hipoteca no registro de imóveis. Vai ser feito a baixa? Então, se for ser feito, é um caso futuro incerto. Se fizer, terá o pagamento. Então, está tudo suspenso. A condição ela é suspensiva. Nós estamos subordinando a eficácia do negócio a esse evento futuro e incerto que vai acontecer. Se acontecer, o negócio terá eficácia. Se não acontecer, não terá eficácia. É uma condição que que enquanto ela existir, ela está suspendendo os efeitos do negócio jurídico. Quando a gente fala em encargo, Solange, o encargo, ele condiciona, nós tínhamos até um exemplo de encargo em que o sujeito ele permite que utilize o bem até que ele cumpra, ele terá o bem se ele cumprir foi um exemplo utilizado em sala, deixa eu tentar lembrar bem ele. A pessoa receberá uma determinada doação, se ela ela receberá a doação se ela destinar a doação, se ela prestar serviços filantrópicos, era alguma coisa nesse sentido, não era? Nós tínhamos alguma questão de encargo nesse sentido. O sujeito ele terá desde que ele cumpra. Nós estamos falando de uma relação jurídica que ela já está em tese estabelecida, que ela não está estabelecida, e quando cumprir o encargo é que ela se estabelece. No caso da condição suspensiva, o contrato já está celebrado, mas o pagamento está vinculado ao futuro incerto. Nenhum eu tenho o cumprimento já, o negócio já é estabelecido, no outro eu tenho um encargo futuro de um negócio jurídico que vai ser celebrado. Que são professor, pois não. Professor, eu tive uma dúvida, porque eu acho que eu entendi que esse pagamento era à vista, não sei por que eu entendi. Se ele fosse no ato, seria um encargo do comprador? Se ele fosse no ato da compra? Sim, se fosse um pagamento à vista. Se ele fosse uma condição para a celebração do negócio. Aí a gente fala do encargo. Ele cumpre o encargo e celebra o negócio. O contrato já está celebrado. Entendeu? Entendi, professor. Tinha mais alguém aí que ia fazer pergunta e eu parei. Não? Olha só. Quando a gente fala, então, nessa questão, olha o que aconteceu. Condição suspensiva, subordinada. Nós tivemos 25 alunos que responderam certo. E aí nós tivemos aqui uma divisão bastante interessante dos alunos que responderam as outras alternativas. Mais ou menos, olha, 3 que responderam como encargo, 7 como condição suspensiva e outra como resolutiva tácita.
Tá? Eu acho que é uma questão que merece um pouco de atenção quanto à condição, termo e encargo de estudo sobre ela. Aí vem, em relação aos defeitos do negócio jurídico, é correto afirmar. E aí, de novo, é uma questão em que eu não dou um problema, e aí eu peço para que vocês estudem defeitos do negócio jurídico, porque vem pergunta de tudo que é ordem aqui. Então vem, dolo recíproco, enseja a anulação do negócio jurídico e a respectiva compensação das perdas e danos recíprocos. O dolo do representante legal de uma das partes obriga o representado a responder civilmente perante a outra, independente do proveito que houver auferido. O dolo de terceiro enseja a anulação do negócio jurídico, independente do conhecimento das partes contratantes. A caracterização da omissão dolosa em negócio bilateral exige a prova de que, sem a omissão, o negócio não teria sido celebrado. Alguém quer tentar? Senhores? Hannah? Oi, professor. Oi, tô aqui. O que é que você Oi. acha? Peraí, que eu já te respondo. Essa foi a única que me causou mais dúvida. Uhum. Não é tão simples mesmo, não. Não, não é. Eu tô pegando meu vaso. Que eu até consultei na prova, mas eu nem lembro o que eu coloquei. Eu lembro que eu tive que raciocinar de acordo com o caso que você deu da Mariana, que eu lembro que eu tive que colocar algo relacionado ao dolo. Tá, mas deixa eu só ler aqui. A letra D. A caracterização da omissão dolosa em negócio bilateral exige a prova de que sem a omissão o negócio não teria... Isso. Isso mesmo. Isso. Olha só. Quando a gente fala do dolo recíproco, que é o que fala na primeira, o dolo recíproco, quando ele é recíproco, ele não obriga as partes a fazer nenhum tipo de compensação, porque os dois agiram com dolo. Não sei se vocês lembram disso. O dolo do representante legal de uma das partes obriga o representado a responder civilmente perante a outra, independente do proveito que houver oferido. Não, ele só responde se ele teve proveito, porque se ele não teve proveito nenhum, não tem o que ele responder civilmente a nada. O dolo de terceiro enseja a anulação do negócio jurídico, independente do conhecimento das partes. Senhores, o dolo ele tem que ter conhecimento para que a gente possa declarar anulação, porque como ele é anulável, eu preciso tomar conhecimento do dolo praticado para que eu peça. Então, o dolo precisa ter conhecimento das partes. Portanto, a única alternativa que fica é a caracterização da omissão dolosa em negócio bilateral exige prova de que sem a omissão o negócio não teria celebrado. Ou seja, a omissão foi tão relevante que ela me induziu a fazer o negócio, porque se eu soubesse da omissão, eu não teria feito. Aí sim, ela caracteriza a alternativa como sendo correta. Podemos seguir? Sim. Pode sim, professor. Olha, essa nós tivemos 33 alunos responderam de forma correta. Na alternativa A, 2 alunos, a B ninguém assinalou, e na alternativa C, 5 alunos que assinalaram, mas a grande maioria conseguiram acertar essa questão. Condição, termo e encargo. São elementos do plano. Isso daqui eu percebi que os senhores tiveram um pouco mais de dificuldade.
são elementos do plano da existência do negócio jurídico. São elementos do plano da eficácia do negócio jurídico. São elementos do plano da validade do negócio jurídico ou não são elementos relacionados ao negócio jurídico? Alguém se propõe? Cauã? Eficácia, professor? Eficácia. Eficácia. Senhores, qual que é a diferença? E eu vou parar um pouco aqui para poder explicar, porque eu vi que os senhores tiveram um pouco de dificuldade. O negócio jurídico, ele tem 3 planos. Isso nós ainda estávamos em aula presencial quando discutimos isso. Ele existe em 3 planos. O plano da existência, porque ele existe. O plano da validade, porque ele é válido. E o plano da eficácia, quando ele gera os seus efeitos jurídicos. Então eu tenho plano da existência. Ele existe quando ele tem parte, sujeito e objeto. Ele existe. Mas quando que ele tem eficácia? Ele tem eficácia quando os sujeitos são capazes, o objeto for lícito e possível, e a manifestação da vontade for livre e consciente. Então, o fato de ter partes que são sujeitos, objeto e vontade, ele já é um negócio jurídico. A questão toda é se esse negócio jurídico ele é nulo, anulável ou ele é válido. Se ele tiver objeto lícito, sujeitos capazes, forma estabelecida em lei, manifestação livre da vontade, ele é válido. Agora, para saber se ele é eficaz, nós entramos num estudo dos efeitos que ele gera. Aí ele é eficaz, ele tem validade, mas ele está gerando eficácia sobre as pessoas. É quando nós falamos da condição do termo e do encargo. A condição do termo e encargo, eles olham para um negócio jurídico e falam, olha, o negócio existe, o negócio é válido, mas a sua eficácia está suspensa por conta de uma condição. Então, condição, termo e encargo são elementos que regulam a eficácia de um negócio jurídico. É de acordo com a condição, com o termo e com o encargo, é que a eficácia jurídica nasce para o negócio jurídico. Tá? Ou ela fica suspensa, dependendo da condição do termo do encargo. Tá? Ficou claro isso? Sim, ficou claro. Sim. Tá? Eu estou falando isso não é nem por conta dessa pergunta aqui. Tem uma outra que me preocupou mais. Olha só. Elementos da eficácia, 27 alunos responderam, 12 alunos responderam que era de validade e 1 aluno respondeu como existência. Que não são elementos relacionados, nenhum aluno respondeu. Tá? Mas anotem isso só para vocês poderem dar uma reforçada depois nos conceitos do que é o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Tá? Porque eu notei uma certa dificuldade de vocês. E notei essa dificuldade nessa questão. Era uma questão extremamente simples, mas que os senhores muitos dos senhores acabaram errando. Olha só, são requisitos da existência do negócio jurídico. Agente, objeto, vontade e forma. Agente capaz, objeto lícito e possível, vontade e forma. Agente capaz, objeto lícito, vontade livre e forma. Agente, objeto lícito e possível, vontade livre, consciente e forma. Alguém quer responder? Não precisa ser nem como responderam na prova. Pode tentar responder agora. Acho que é a letra A. É a letra A. Porque a letra A, para que ele exista, basta que ele tenha agente, objeto, vontade e forma. Agora, se ele é válido e se ele é eficaz, é outra coisa.
Então, quando a gente fala agente capaz, objeto lícito e possível, vontade livre e consciente, forma, nós estamos falando de validade ou, eventualmente, se nós falarmos em termo, condição e encargo, nós estamos falando de requisitos da eficácia. Entenderam isso? Sim. Ficou confuso isso para alguém? Se tiver, não tem problema, pode perguntar. Mas anotem. Olha só o que aconteceu. 14 alunos responderam certo, 14 alunos responderam a alternativa B. E aí depois eu tenho 8 alunos que responderam a C e 4 que responderam a D, né? 8 responderam a D e 4 responderam a C. Então, percebe aí pelo número de erros que nós tivemos nessa questão, muito mais. Se a gente olhar as outras questões, um volume muito grande dos alunos acertaram a questão, e nessa daqui, nós tivemos, na grande maioria, alunos que erraram. Então, é necessário, os senhores, darem uma revisada em relação a esse conteúdo quanto a plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Isso é muito importante. Podemos seguir? Senhores? Sim, professor. Responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo de indenização que é resultado da violação de um dever jurídico originário. A responsabilidade civil pode ser classificada em responsabilidade contratual e responsabilidade aquiliana. Responsabilidade extracontratual e responsabilidade aquiliana. Responsabilidade contratual ou moral. Responsabilidade extracontratual ou material. Alguém quer tentar? Ah, professor. Letra A. A letra A. Responsabilidade contratual e responsabilidade aquiliana. Olha só, quem souber o que é responsabilidade aquiliana, mataria essa pergunta automaticamente, porque a responsabilidade aquiliana é uma responsabilidade extracontratual. Então, quando eu olho a alternativa B, responsabilidade extracontratual e responsabilidade aquiliana, eu estou falando a mesma coisa. Não é isso? Quando eu falo responsabilidade contratual na alternativa C ou moral, moral não é responsabilidade, moral é dano. Dano moral, que nasce de uma responsabilidade. Então, o moral que está ali não é responsabilidade, aquilo está errado. E quando eu entro na alternativa D, eu coloco responsabilidade extracontratual ou material. Material também não é responsabilidade. Material é modelo de dano material. Então, a única alternativa que fica é a responsabilidade contratual e responsabilidade aquiliana, que são os dois modelos de responsabilidade que nós temos quando estudamos a responsabilidade civil. Sim? Nessa questão, nós tivemos 31 alunos que responderam a alternativa A, de forma correta, 8 alunos que responderam a alternativa B, e aí nós tivemos nenhum aluno que respondeu a C e somente um que respondeu a alternativa E. Na verdade, os alunos que responderam a 8 é que faltou a compreensão do que é uma responsabilidade aquiliana, porque a hora que compreende, você sabe que seria aqui, eu estou falando a mesma coisa. Podemos seguir? Podemos seguir, senhores? Sim, professor. Podemos, professor. Espera só um pouquinho que deve ter alguém saído da sala, só para colocá-la para dentro. Um momento. Estão visualizando a tela?
Questão 10. Questão 10. A responsabilidade civil, que independe da análise de culpa do agente, é denominada. Isso aqui praticamente foi um presente a vocês, né? Responsabilidade subjetiva, responsabilidade positiva, responsabilidade aquiliana ou responsabilidade objetiva. Alguém se habilita? Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, que está na alternativa A, é aquela em que o sujeito só terá responsabilidade se ele foi diretamente culpado pelo evento. Então, a lei faz um questionamento. Existe nexo entre o comportamento dele e o resultado do dano? Se existir, ele tem responsabilidade. Responsabilidade positiva. Não existe. O que existe é direito positivo, mas responsabilidade positiva. Responsabilidade aquiliana, que estaria ligado lá ao contratual. E a responsabilidade objetiva? A responsabilidade subjetiva é aquela responsabilidade no qual quem determina a responsabilidade direta é a lei, independente da vontade ou do comportamento do agente. Eu não quero saber se a pessoa teve ou não teve um ato que crie nexo com dano ocasionado. A lei diz que ela é responsável. Eu me recordo que quando falávamos sobre isso na aula, nós até discutíamos, por exemplo, foi um dos exemplos dados, até que um aluno até colocou isso, e aí nós fechamos a fala, quando eu empresto o meu carro a alguém. Eu fico em casa dormindo e a pessoa sai com o carro. A pessoa passou o sinal vermelho, bateu o veículo, automaticamente eu tenho responsabilidade pelo evento. Mas qual foi o ato praticado pelo Marcelo? Então, não teve nenhum ato praticado por mim diretamente ligado ao dano. O que praticou o dano foi o sujeito que passou o sinal vermelho. Mas a lei diz que o proprietário do veículo terá responsabilidade objetiva em relação aos danos ocasionados pelo veículo na condução de terceiros. Então, não nos cabe discutir se a pessoa estava dormindo, estava jantando, que ela não estava no carro. A lei estabelece que ela é responsável. Tá? Essa questão era bastante simples, até porque havíamos discutido bastante, o que me espantou o número de erros a respeito dessa questão. Tá? Então, nós temos aqui 11 alunos que responderam como subjetivo, 2 como positiva, 3 como aquiliana, e a grande maioria respondeu de forma correta, dizendo que era uma responsabilidade objetiva. Alguém quer falar alguma coisa onde se encontrou alguma dificuldade nessa questão? Em que ponto que encontrou dificuldade? Não. Fiquem à vontade. Senhores? Não havendo. Diga. Eu confundi o conceito de responsabilidade positiva com direito positivo. E aí saiu a caca. De responsabilidade objetiva com responsabilidade positiva, né? Eu confundi. Na verdade, assim, se a gente não prestar bastante atenção, é o que eu estava comentando, as questões de múltipla escolha, elas têm essa característica. Ela é bom porque a resposta está ali, a gente sabe, a gente depende de um pouco do esforço, mas elas têm essa característica de confundir mesmo. Então, para vocês terem ideia, o exame da OAB que vocês vão fazer, vocês terão 80 questões que vocês vão ter que resolver uma atrás da outra sobre todas as matérias. Então, a gente precisa se habituar, mas ela chega a confundir. E a questão número 11, que diz o seguinte: o devedor não responderá pelos prejuízos. Na alternativa A, quando resulte de caso fortuito ou força maior, mesmo que tenha se comprometido expressamente. Ele se comprometeu, mas se acontecer um caso fortuito ou força maior,
ele fica isento da responsabilidade. Alternativa B, quando resulte de caso fortuito ou força maior, exceto se o comprometimento expresso do devedor sobre tais eventos. Sim, aconteceu caso fortuito ou força maior, ele fica isento, mas se ele se comprometer expressamente, ele vai ter que cobrir. A C, quando resultante de imperícia ou imprudência. Ou a D, quando resultante de negligência e imperícia. Alguém se habilita? Letra A, professor. Letra A, isso mesmo. A imperícia, a imprudência e a negligência, elas atraem responsabilidade, em regra, direto com a gente. Questão C e D a gente nem discute. O que fica é a A e a B. E a A e a B diz o seguinte, olha, se foi em decorrência de caso fortuito ou força maior, ele não responde. É o que está no início da frase das duas. Mas se ele se comprometeu expressamente por cobrir caso fortuito ou força maior, ele vai ter que cobrir. Na alternativa B, mesmo que ele tenha se comprometido, ele não pagará. É o que agora fica como dúvida. Se ele se comprometeu, ele tem a obrigação de cobrir? Qual que foi a alternativa que tu colocou? A. Não. A alternativa, na verdade, é a B. Eu acho que é a B, professor. É a B. Olha só, quem foi que falou A? É a B, professor. Jairo. Jairo, olha só. Se eu faço um contrato com você e digo o seguinte, vamos imaginar um contrato de seguro. E no contrato de seguro eu deixo claro de que eu vou cobrir, mesmo que aconteça um caso fortuito ou força maior. Ocorreu um furacão e o carro desapareceu. Neste caso, se eu me comprometi a cobrir caso fortuito ou força maior, eu vou ter que fazer a cobertura. Agora, se eu não tiver me comprometido, aí não, o força maior e caso fortuito me exclui da responsabilidade. Então, olha o que diz a letra A. Quando resultante de caso fortuito ou força maior, mesmo que tenha se comprometido expressamente. Não, isso daqui está errado. Ah, entendi. Olha, quando resultante de caso fortuito ou força maior, exceto se ele se comprometeu. E por isso que é a alternativa B. Tá certo? Sim. Obrigado. E aí, aqui a gente tem um número expressivo de acerto, né? De 40 alunos, 32 acertaram bem a questão e 8 alunos assinalaram a alternativa A, porque confundiram lá a questão da exclusão expressa em relação ao caso fortuito ou força maior. Tá certo? Senhores, alguma dúvida em relação à prova? Algum ponto que vocês queriam esclarecer? Alguma sugestão para a próxima avaliação, desde que não seja para que ela seja mais fácil? Nossa, senhor. Excelente, professor. Excelente. Como que é? Eu vou apenas revisar todas essas questões. Eu acho que vale a pena. É o Jairo que está falando? O Jairo. Jairo, vale a pena, Jairo, você verificar aquelas questões onde houve uma dificuldade maior e fazer uma leitura do capítulo mesmo do material sobre aquele, para fazer um apanhado geral. Agora a gente percebe que algumas questões teve um número de acerto muito grande, outros que tiveram. Nós tivemos, se não me engano, foi em teoria geral do processo, que a gente vai discutir amanhã, nós tivemos questões em que os alunos acertaram, 100% dos alunos fizeram aquela questão e todos acertaram. Então, nós tivemos um desempenho também bastante bom em teoria geral do processo. Ok. Tá bom? Senhores, então, por hoje, era só a revisão que nós íamos fazer. Para a próxima aula, nós vamos continuar do próximo ponto da nossa matéria, nós vamos seguir. Eu vou permanecer aqui. Caso algum aluno tenha alguma dúvida em relação a alguma questão, eu vou permanecer aqui, vocês pode questionar. Caso não tenha mais nenhuma dificuldade, está dispensado.
Marcelo, Pois não. é a Suzana. Oi, Suzana. Eu só consegui entrar agora a partir da questão 10 e 11. Teria como Eu, o senhor eu mandar- volto. Não, Eu não, volto. só o gabarito, porque eu não sei qual foi que eu errei. Não, esse material aqui, Suzana, o que eu vou fazer? Eu vou transformar em PDF e vou mandar para vocês, como eu faço com todas as aulas. Tá bom. Ah, E beleza, aí, então. quando você receber, olha, tá vendo aqui? Tem o gráfico, tá vendo? Uhum. E aí tem uma das alternativas que está com um flagzinho do lado. Sim, Essa eu vi. alternativa é a alternativa do gabarito, Sim, tá. tá bom? Tá bom, E aí, então. se vocês quiserem até, como no PowerPoint não está marcado, porque ele não vai marcado, vocês podem até tentar responder de novo e depois voltar para o gabarito para dar uma olhada. Tá, legal. Obrigada. Tá bom? De nada. Obrigado. Senhores, não havendo dúvidas de nada, não havendo dúvidas, estão dispensados. Boa noite, professor. Obrigada. Até amanhã, viu? Até Boa amanhã. noite, professor. Até Boa amanhã. noite. Fiquem com Deus. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigadão, boa noite. Bom descanso. Boa noite. Para vocês também. Boa noite, professor. Boa noite. Professor? Eu estou aqui. Professora Rose, eu queria falar uma coisa. Eu não achei a prova fácil, eu tive algumas dificuldades, até mesmo assim, de pesquisa, de encontrar. Eu não achei, porque assim, eu entendo bem a matéria e queria fazer uma colocação em referente às aulas, né? Queria agradecer ao senhor e a todos os professores de estar se disponibilizando, né? Para a gente, eu vejo que a qualidade da matéria do senhor é ótima, tanto presencial quanto online. Eu estou super satisfeita em relação a isso mesmo. E aí eu senti dificuldade, assim, para fazer a prova, para poder encontrar, né, as respostas, assim, mas eu vejo que eu tenho aprendido bastante. Então, por isso, fica a minha colocação aqui, que eu quero agradecer por essa pandemia toda e vocês estão se colocando à disposição, né? A todos os professores mesmo. Na verdade é assim, né, Rose? Eu agradeço, até eu fico contente da sua fala, porque para nós, como professores, está sendo uma luta muito grande manter as aulas, porque assim, eu dou aula todos os dias pela manhã e todas as noites, tá? E dar aula todos os dias, todas as noites, existe uma questão em sala de aula quando a gente encontra o aluno, e aí a gente consegue visualizar melhor a dificuldade do aluno, a gente consegue ter o aluno ali na frente, às vezes o aluno na nossa frente